e querem dar palpite aonde você está indo, nos seus ativos, na sua carteira, nas suas ações, na sua renda fixa. Então, muito cuidado ao ouvir o mercado, porque esse efeito de manada, ele traz muito ruído. Hoje nós vamos ver no módulo 2 como fazer esse rebalanceamento, passo a passo. Agora que você já entende a importância do rebalanceamento, vamos ver uma pergunta fundamental. Quando eu devo fazer o rebalanceamento da minha carteira? Em que período? Quando você tratar com o seu consultor, com o seu assessor, com o seu gerente de banco, o período você vai definir no calendário em algumas reuniões de rebalanceamento de carteira. Por exemplo, os investidores que eu tenho o prazer de acompanhá-los, eu faço revisões trimestrais da sua carteira, onde nós propomos rebalancear de alguma forma o portfólio. Além das revisões trimestrais de rebalanceamento, eu faço mais 4 revisões. Então, são 8 revisões, na verdade, que nós fazemos no ano para o investidor. Vamos lá. Toda vez que você faz aniversário de investimento, é necessário que a sua carteira seja rebalanceada. Caso você não faça isso trimestralmente ou semestralmente. Eu prefiro fazer sempre semestralmente porque as variáveis são enormes. Por exemplo, você pode rebalancear a sua carteira por um limite de desvio. Vamos imaginar que alguma classe dos ativos que você tem em sua carteira é aceitável, digamos que você pegou 5% em ações na sua carteira de renda variável e que as ações subiram muito. Então, isso aqui vai para 10%. Opa, eu estou, na verdade, necessitando um limite por desvio das minhas ações. Então, se a renda variável saiu de 5 para 10, é necessário que eu realize renda variável e compre outros ativos. Então, na prática, você pode fazer algumas opções. Primeiro, você pode vender os excedentes. O que significa isso? Vender parte dos ativos que se valorizaram acima do ideal. Vamos então imaginar aquela clássica composição de renda variável e renda fixa. Vamos imaginar que você tenha 60% de renda fixa e 40% de renda variável. Se a renda variável subiu e passou, por exemplo, para 60%, você agora tem 60-40, tá? Ao contrário, você tem que fazer por um excesso, por um desvio de limite, você tem que vender essa renda variável para torná-la no 40 e comprar a renda fixa. Mas eu tenho que fazer, mano, eu estou assim muito apegado aos meus ativos, não tem problema. Você pode fazer aportes periódicos, aportes regulares, onde você traga de novo essa composição da sua carteira. Se eu tenho agora 60 de renda variável, 40 de renda fixa, eu botar dinheiro na renda fixa, eu trago a renda fixa de novo para 60 e a renda variável eu mantenho ela em 40. Então veja, eu posso vender os excedentes, mas eu também posso fazer aportes direcionados. Uma outra forma que você tem é substituir ou ativos ou classes de ativos. O mercado financeiro, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, ele é um ser vivo. Então, constantemente mudanças estão acontecendo. Às vezes uma classe, digamos que você esteja investindo em debêntures incentivadas e que aquilo dali seja muito interessante, porque como pessoa física você não paga imposto de renda, por exemplo. Então, é uma classe de ativo que chama bastante atenção, mas que essa classe de ativo não esteja performando tão bem. Então, é necessário que você mexa nessa classe especificamente, fazendo uma troca de ativos ou uma troca de classe. Então, por exemplo, vamos imaginar que a sua carteira tenha no mercado internacional 20%. Que é o que a gente imagina que seja interessante, entre 15% a 20% da sua carteira dolarizada. Você mandou lá para fora, na sua pessoa física, a gente recomenda sempre que isso seja uma composição mais adequada na pessoa jurídica, mas imaginemos que você mandou na pessoa física e que houve um grande problema lá fora. Então, esse portfólio caiu, saiu, por exemplo, de 20% para 15%. Os próximos aportes que você pode fazer, você pode comprar renda internacional e você recompõe aquela classe de ativos. Então veja que rebalancear
É um jogo matemático, onde você se coloca frente a frente com o que você determinou lá atrás. Para isso, você fez aqueles 6 passos do CFP, definindo com o seu planejador financeiro o que você quer e o futuro, o que possa acontecer. Ou você fez um financial planning, onde você mostrou exatamente o que é que você quer lá no futuro, o que é que você pretende numa aposentadoria, numa compra de imóveis, enfim, esses seus sonhos, esses seus planos, você que sabe. Mas você tem que manter a sua carteira bem balanceada para que não haja problemas dentro do futuro. Para isso, você tem hoje no mercado inúmeras ferramentas, né? Então, você tem plataforma de gestão, você tem fórmulas em Excel, você tem alertas de desvio na sua corretora. Se você estiver muito bem alinhado com o seu assessor, com o seu consultor, com, sei lá, o seu banking, ele vai exatamente direcionar, vai dizer, opa, sua carteira desbalanceou por algum motivo. Então vamos marcar a reunião e fazer o rebalanceamento dessa carteira. Se você já tem aquelas datas pré-estabelecidas, você sabe exatamente quando é que deve ser feita. Eu, por exemplo, faço sempre. Eu lhe disse 4 vezes eu faço o rebalanceamento. Eu faço em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro. Por que esses meses? Porque a cada trimestre você tem o resultado das ações no mundo todo. Você tem o resultado das ações nos Estados Unidos, você tem o resultado das ações aqui no Brasil. E no resultado das ações você vai tomar posições, porque isso pode mexer com o mercado acionário. Se isso pode mexer com o mercado acionário, quando termina dezembro, o trimestre, outubro, novembro, dezembro, em janeiro, fevereiro, as empresas começam a divulgar o balanço daquele trimestre. Por isso, eu faço a minha primeira reunião em fevereiro. Quando termina janeiro, fevereiro e março, em abril e maio, as empresas começam a divulgar o primeiro trimestre. Então, eu faço em maio a minha segunda reunião de rebalanceamento. E assim eu vou trilhando durante todo o ano. As outras reuniões são revisões, na verdade, de diagnóstico de carteira, ou para a gente ver se está tudo bacana, se você necessita de fazer algum aporte, se você tem algum problema com seguro, com sucessão, com consórcio, enfim, a sua vida financeira, se tem alguma coisa que você pretende fazer de diferente. Além do que, nós sabemos que sempre pode mudar um monte de coisa. A cada 3 meses, por exemplo, no nosso país, no Brasil, nós tivemos grandes modificações. Então, nós temos fundamentos necessários para mudar sempre e rebalancear a nossa carteira. Juros, ninguém sabe como é que vai ficar os juros. Política, geopolítica, enfim, é tudo muito instável, né? No Brasil é tudo muito fluido, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, que dirá daqui a 3, 6 meses. Então, se programe, agora você sabe já o que é o rebalanceamento da carteira e como fazer o rebalanceamento. Monte a sua estratégia com o seu broker, com o seu consultor, com o seu assessor. Se eles ainda não fizeram isso com você, então você está mal assessorado. Então, acendeu uma luz amarela dentro desse seu relacionamento com o seu assessor, com o seu bank ou com o seu consultor. Ele já deveria ter feito isso na primeira reunião, quando ele alinha os objetivos como planejador financeiro. É o correto. Então, se ele não fez isso, puxa a orelha dele, chama ele para você e diz, olha, vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer as nossas reuniões periódicas e vamos fazer o rebalanceamento das nossas carteiras. Então, rebalancear de uma maneira consistente traz um pouco de disciplina. Faz com você foge daquele famoso efeito manada, né? Então, para quem já tem um patrimônio expressivo, para quem já tem um patrimônio razoável, você não pode se misturar aos efeitos de outras pessoas. Você não pode ouvir opiniões de pessoas que às vezes não entendem absolutamente nada do mercado e querem dar palpite aonde você está indo, nos seus ativos, na sua carteira, nas suas ações, na sua renda fixa. Então, muito cuidado ao ouvir o mercado, porque esse efeito de manada, ele traz muito ruído e você pode se perder. Se você estiver trilhando esse caminho com bastante assertividade, você vai chegar nos seus objetivos.